Boa noite a todos, estamos mais uma vez ao vivo aqui na Rádio Cultural FM de Torres. Felizes por contar com o carinho de todos que têm nos acompanhado. E eu vou dar uma boa noite aqui para a Lilian, que está aqui comigo mais uma vez, né, Lilian? Uma boa noite, Cristiana, boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa noite a Luísa e o Guilherme também. Isso, hoje a nossa plataforma aqui de operação da mesa da Rádio Cultural FM está a cargo do Guilherme Pérez, nosso grande amigo e filho do senhor Nelson Pérez. E a Luísa Scheffer tem sempre nos acompanhado aqui no Facebook. E a gente já lembra a todos, né, que quem quiser mandar perguntas, conversar conosco, está sendo transmitido através da página da Sociedade Espírita Caminho da Luz, da página da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e nós também temos algumas pessoas que estão compartilhando aí, fique à vontade. Nossa intenção aqui é bater esse papo, né, sobre espiritualidade, sobre os elementos que nos fazem refletir sobre a nossa existência, né? E o tema de hoje, qual é, Aline? Tu que sempre apresenta o nosso tema. Uma aflição. Olha só, né? Será que tem alguém aflito? Vou dar o fonezinho aqui para a gente acompanhar melhor aqui o nosso áudio. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. É uma frase de Jesus que mudou um pouquinho o tom, né? Mudou um pouquinho o tom da época em que foi dita, porque trouxe para o cenário da vivência espiritual aquelas pessoas que estavam, vamos dizer assim, em busca de compreensão dos seus sofrimentos. E Jesus vai dizer que sim, esses sofrimentos, eles têm uma função libertadora. E essa é a grande marcação que a gente vai ter no Sermão da Montanha, né? Nessa passagem tão famosa de Jesus que a gente tem abordado. A gente terminou o Livro dos Espíritos na parte terceira, que tratava das leis morais, e nós entramos agora para falar das bem-aventuranças. E nós falamos semana passada dos misericordiosos, não começamos pelo começo, né, gente? A gente achou que era oportuno tratar esse tema na semana passada, e nessa nós vamos falar sobre a aflição, que na verdade não é um tema triste, é um tema de encorajamento, né? É um tema que traz para nós a fibra de poder suportar as nossas dificuldades, mesmo quando elas pareçam muito duras de serem enfrentadas. O que a gente vem dizer é que elas têm, com certeza, um propósito. E aí fica com uma frase célebre na doutrina espírita, né? É que todo sofrimento tem causa útil e fim proveitoso. E eu estava vendo, né, Cristina, a gente estava estudando ao longo da semana o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, que trata dos bem-aventurados os aflitos, e como é extenso esse capítulo. Tem vários tópicos, talvez seja um dos maiores, assim. E no começo eu pensei assim, puxa, que tanta aflição, né, do capítulo ser tão longo. E ao longo da leitura a gente vai vendo e vai pensando, nossa, que tanta consolação para as nossas aflições, né? E a questão é, qual a causa das nossas aflições, né? O que são aflições? Quais são as causas das nossas aflições? Nós que somos espíritas e acreditamos na reencarnação, quer dizer, temos convicção da reencarnação, costumamos colocar todas as causas de nossas aflições atuais na vida anterior. Mas nem sempre é assim, né? Nem tudo tem origem na vida anterior. Kardec mesmo diz no livro no Evangelho que muitas das aflições que nós vivemos hoje, nós semeamos aqui mesmo, nesta vida. Isso é verdade. A gente coloca, né? Tem os dois lados, quem nega completamente a reencarnação e acaba vendo só essa existência como a única, e aí acha que vale a pena viver da forma mais, vamos dizer assim, oportunista, né, Lilia? Trazendo para si todas as vantagens do mundo, pessoas que talvez façam aí valer, né, aquelas máximas de que só se vive uma vez, e aí assaltam os cofres do nosso país, né?
retiram recursos da saúde, da educação, e não é longe de nós não, né? É perto, isso que às vezes a gente fica triste. Mas tem um outro lado, de quem coloca a culpa, tudo na reencarnação. Não, foi tudo em vida passada, né? Tudo em vida passada, eu só tenho que fazer essas coisas. Parece que isso soa como um álibi, né? É. Para nós mesmos, né? Eu não lembro se estou passando por alguma coisa, coisa que eu fiz na outra vida, e não lembro. Então é tipo justificar. Na outra vida eu era inferior, menos evoluído, errei mais, agora estou colhendo. Como a gente justifica quando era criança e fazia as coisas erradas, né? O processo de transformação íntima, ele requer um pouco de coragem, por isso que Jesus diz bem-aventurados os aflitos, né? Porque a gente está diante de uma situação que está nos constrangindo a mudar. Na verdade, se a gente for ver o processo de aflição, nada mais é do que isso, né? Ele está dizendo para assim, ó, o sapato apertou, você tem que crescer. Ou seja, né, você tem que comprar um tênis, um sapato maior. O que significa esse sapato maior, né? É toda vez que a gente não tem mais as estruturas suficientes para um novo tipo de padrão de vida que a gente está vivendo. Ou seja, padrão psicológico, padrão moral. Então a gente ou é consternado a encolher, às vezes, normalmente, né, quem tem que encolher é o nosso ego, né? Ele tem que encolher para que a gente possa caber nessa situação nova que a vida está nos oferecendo. E aí a gente tem visto tantos exemplos que souberam aproveitar as oportunidades de sofrimento e cresceram com elas, né? E essas oportunidades, elas podem ser vir de erros crassos, por exemplo, né? Um erro famoso de Pedro, né? Que nega Jesus 3 vezes, e Jesus constrói a igreja, né, a irmã Ila lembrou, esteve aqui em Torres aqui um tempo atrás, uma freira católica que lê os livros espíritas, comenta, é uma pesquisadora das cartas de Paulo, né, Lília? E ela comentou assim de que igreja, né, a eclesia é a comunidade cristã. Então, quando a gente está ouvindo falar em igreja no Evangelho, a gente está ouvindo falar de toda a comunidade cristã e todos nós estamos inseridos nela. E Jesus constrói essa comunidade nascente em cima de quem o havia negado, de quem havia fugido no momento que ele foi preso, né? Então é interessante que assim a gente tem margem para a gente poder se perdoar também. Então mesmo nos erros que nós cometemos e a gente se perdoa e trabalha, a gente pode ter grandes oportunidades no futuro ainda. E naqueles que a gente não tem, assim, vamos dizer, uma responsabilidade direta, assim, pelo menos não nessa encarnação, a gente aproveita também para poder estruturar novas conquistas. E aí são centenas de milhares de casos de pessoas que perderam tudo, reconstruíram, recomeçaram. Eu já quero deixar um filme de bastidores aqui, que é um filme que eu gosto muito para mostrar o quanto uma diversidade pode transformar em sucesso, não no sentido, né, financeiro, gente, sucesso de fato, né? Que é o filme Mãos Talentosas, do Ben Carson. Eu vou anotar também. É um filme muito bonito. E me ocorre outro filme aqui, que mexeu bastante comigo na época, né? Que é Escritores da Liberdade. Isso é. Que trata, então, são 2 temas, né? Um vínculo da questão racial, e é uma história lindíssima, assim, envolvendo o Ben Carson, né? Que é vivo até hoje ainda, e o outro, Escritores da Liberdade, né? A gente estudou um pouquinho na área da licenciatura, então comove como o professor, a professora, mas também o pai, a comunidade pode se mobilizar para que os nossos sofrimentos sejam mitigados pelo amor uns dos outros, por não desistirmos uns dos outros, né? Então, os misericordiosos da semana passada combinam muito com os aflitos dessa semana, né? São os temas que a gente trabalhou nos 2 programas, eles combinam muito porque a gente acaba precisando colocar a nossa misericórdia em ação, lembrando que misericórdia, né, é o perdão do coração, né? É aquilo que a gente faz com o coração, né? Quando nós usamos a nossa compaixão e fizemos aquilo sem pensar tanto, né? Sem racionalizar tanto, a gente sente aquele gesto, né? Saindo do nosso peito, aquilo, ou então a gente resiste à tentação
de julgar alguém, e aí, não, mas tudo bem, eu já fiz coisas semelhantes, eu já estive, se talvez fosse eu no lugar dessa pessoa também, teria uma outra postura. Sempre a gente gosta de trazer em cada tema que virtude estaria associada ao tema, né? E nos bem-aventurados os aflitos, nós podemos trazer a virtude que deve ser desenvolvida, que é a resignação e a resiliência. Tá na hora do intervalo? Nossa, que rápido! Então, vamos voltar com o significado de ambas. Sim. Até mais. Até logo. A gente continua aqui. A gente continua aqui no Facebook, né? Ao vivo. E aqui a gente vai continuar, tá? E aí a gente quer trazer um pouquinho desse tema para as pessoas que a gente conhece, sempre lembrando que todos nós estamos aprendendo, tá? Nessas circunstâncias que nós estamos inseridos aqui. Eu quero mandar um abraço para um amigo assim, que eu sei que está com o coração partido hoje, que é o Wagner, que o paizinho dele, né, voltou para o mundo maior, e a gente aqui tem um compromisso com tantas pessoas, né? Então a gente preferiu continuar nosso programa para levar uma mensagem de carinho para outras tantas, mas eu quero deixar esse abraço aqui para ele, para a Mari, para toda a família, né? A Rosa aí, cujo pai partiu para o mundo maior, e a gente pede que Jesus o envolva, o abençoe aí nessa sua situação, que eu sei que a gente sente muita saudade, né? Muita dor da partida dos nossos entes queridos. Mas a certeza que a vida continua vai, com certeza, fazer com que a gente possa nos reunir todos juntos, que a gente possa honrar os nossos queridos entes aqui na Terra com nosso trabalho no bem, né? Então é isso. Eu vou aproveitar, enquanto está no comercial aqui da rádio, lembrando que 20 segundos. Então, quem não tiver no Facebook, quiser ouvir na rádio, na cidade de Torres, 87,5. Ou pela internet. Ou pela internet, na Rádio Cultural, né, na culturalfm.com.br. E tem os aplicativos para Android, para iPhone lá também. Beleza, gente? Então estamos voltando aqui para o programa Vinha de Luz, agora também ao vivo na Rádio Cultural FM aqui em Torres. E eu quero aproveitar antes de tu falar sobre resiliência e resignação, porque são duas palavras muito importantes no vocabulário que a gente tem vivido hoje. Porque a gente tem às vezes precisar ter sangue duplo, né? Tem sangue de jacaré, assim, a gente não sangue frio, né? E aí, às vezes, a gente não tem a resignação e a resiliência, que é uma palavrinha parecida, mas tem um significado muito bonito, trazem isso. Eu quero mandar um abraço aqui, enquanto a Lilian pensa para nos falar sobre essas duas palavras que ela trouxe. Eu quero mandar um abraço para Luciane Medeiros, para Bruna Garcia, para Lucilene Cardoso, para Betina Knaben, para o Felipe Mascarenhas, lá de Osório. Um abraço, Felipe. Para Simone Charão, a Verônica Pavoski, a Verônica, a Pri, o marido da Verônica, a Sil Medeiros, a Clarissa Wolff, lá de Tramandaí, nossa amiga querida. Mandar um abraço para todas essas pessoas que estão aqui curtindo o nosso programa, e a gente fica muito feliz. Mas vamos lá, Lili. Tô curioso. Então vamos entender algumas coisas primeiro, assim, ó. Quando Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, muitas vezes a gente faz uma interpretação de culto ao sofrimento, né? De buscar sofrimento na terra para futuramente ser consolado. E quando que é esse futuramente? Com certeza na vida futura, porque nós não podemos imaginar que certas aflições desta vida vão ter solução nesta vida,
porque tem coisas, doenças, por exemplo, a pessoa nasce com uma deficiência já, né, desde o nascimento, ou a perda de um ente querido que gera uma aflição muito grande, talvez nessa vida não encontre consolo. Então, por isso, a certeza da vida futura nos dá essa resignação, esse consolo. E uma coisa também que é talvez a mais importante nessa abordagem que Jesus nos traz, é que as nossas aflições, tendo causa nos nossos equívocos, elas são um processo educativo para que nós aprendamos com o nosso sofrimento o que não devemos fazer. Uma criança que põe o dedinho na tomada, leva o choque e aprende não mais colocar o dedinho na tomada. Então, na nossa trajetória, no nosso processo de aflição, vamos pegar, por exemplo, uma doença, né? Uma diabetes. Para quem adora doce, nasceu com diabetes, tem que conviver com isso a vida toda, além das outras consequências que a gente sabe que tem. O processo de doença nessa vida, esse processo de aflição, se bem vivido, se bem sofrido, porque tem isso também, não basta sofrer, tem que saber sofrer. E aí é onde entra a resignação e a resiliência. Na vida futura, termina, cessa, porque era um processo que precisava passar para aprender. Passado o processo de aprendizagem, está liberado daquele processo incômodo. Então, isso que Jesus quis dizer. Quando nós passamos por um processo de aflição nesta vida, vamos para a vida futura, vencedores. O processo doloroso que nós passamos nesta vida, se bem enfrentado, nos torna vencedores. Nos ajuda a construir a nossa fortaleza espiritual. E resignação, nós não podemos confundir com paralisia, né, Cristiano? Porque muitas vezes, o que acontece? A gente diz, mas tu tem que se resignar. E a pessoa fica resignada e estática. Não age, não busca melhoria na situação em que se encontra. Resignação não é exatamente isso. Manter os princípios diante dos estresses, né, que a gente é submetido. Primeiro, resistir seria resignar-se, assim, acho, né? Eu resisto, primeiro, tem um furacão acontecendo, então eu me protejo, estou me resignando, né? Não ouso encará-lo, como teve o Catarina, que entrou algum tempo atrás, né? Que a gente ficou muito impressionado, eu não ouso enfrentá-lo. A resiliência é eu conseguir também, né, complementando a tua fala, eu conseguir resistir e manter os meus princípios mesmo diante de uma situação adversa. E é o que tu falaste da questão do sapato apertado, porque a resiliência é o momento que tu enfrenta uma situação adversa e guarda forças para reagir. Então, é um momento de suportar a dificuldade com resistência, com força mesmo. Tem uma historinha que compara os bambus à situação da resiliência, né? Que eles suportam uma tempestade, eles se dobram, mas eles não se quebram. Então, passar por um momento de dificuldade na vida, seja qual for, e mesmo assim, ter confiança plena nos desígnios de Deus, que não há injustiça, que o que nós estamos passando pode ser colheita ou pode ser também uma provação que nós pedimos para suportar nesta vida. Porque nem tudo é expiação, né? Expiação é aquilo que a gente tem que passar porque se equivocou. E provação é, como o nome já diz, é uma prova para ver se aprendemos realmente a lição. E muitas das coisas que nós passamos, às vezes, nós já solicitamos lá na espiritualidade. Eu acho que eu estou pronto para passar por essa prova. Então, vamos lá. E às vezes a gente vê algumas pessoas que realmente têm uma vida assim densa, de sofrimento, com várias complicações e estão sorrindo, auxiliam o próximo,
são verdadeiros guerreiros na vida, né? Anjos guerreiros, apesar das suas dores íntimas, estão sempre com uma palavra de otimismo, com esperança no coração. Muitas vezes são pessoas que pediram aprovação para serem testadas, para ver se realmente aprenderam a lição. Tem gente que tem dificuldade de acreditar nisso, né? Mas eu pedi para sofrer, então como é que funciona isso, né? Tá, mas como é que eu vou pagar por algo que eu não lembro, né? E como é que fica essa questão do esquecimento aí para a reencarnação, para aceitar que a gente está sofrendo, por exemplo, uma criança que tem diabetes. Falaste o exemplo da diabetes, né? Uma criança nasce com diabetes, como é que fica essa história aí, para se compreender um pouco mais? Acredito que é como também na prova da escola, né? Quando Sim. a gente não consulta os dados das nossas anotações, é que a gente realmente verifica que se aprendeu a lição. E seria bem complicado a gente lembrar os nossos equívocos. Porque, por exemplo, eu e tu, se tivermos um atrito em outra encarnação, como que nós próximos estabeleceríamos uma relação de amizade agora, se nós lembrássemos? A gente conversou na aula passada, né? Tá certo, né? Na aula passada. No encontro passado, né? A dificuldade que nós temos de perdoar pelas coisas mínimas. E sabemos que através da reencarnação essa oportunidade se dá. Nós zeramos as nossas querelas, fica só lá no inconsciente. Nessas antipatias que a gente tem assim, inexplicáveis, né? Bate o olho na pessoa e não simpatiza. Muitas vezes são relações do passado, pessoas que se encontram e o inconsciente já manda um alertinha. Mas o véu do esquecimento nos ajuda a levar adiante, né? A tentar construir uma relação. Isso é importante a gente pensar um pouquinho, né? Primeiro, que culpa a criança teria para nascer com uma doença? Né? Seria a primeira pergunta. Ah, o pai fez algo de errado. Bom, se a justiça humana não condena os filhos pelos erros dos pais, então a justiça divina não pode ser inferior. Se a gente tirar um atributo de Deus, ele já não é mais Deus, né? Naturalmente, se Deus existe, ele só pode ser perfeito, portanto a sua lei tem que ser totalmente perfeita, sem nenhum tipo de lacuna possível para que a injustiça se estabeleça, né? Nem que ninguém pague qualquer outra coisa que tenha como fruto a ação de outra. Então esse é a intransferência, né, dos nossos débitos é uma característica da misericórdia divina. Então todos nós estamos submetidos aos débitos e às provas peculiares da nossa evolução. Se é assim, né, Lilian, o que acontece? Tudo que aconteceu ou é para nossa evolução ou foi coisas que nós nos envolvemos em encarnações anteriores. Nessa, no caso da criança, mais especificamente encarnações anteriores. Então a gente começa a observar, né, que todos os casos envolvendo defeitos congênitos, né, ou até mesmo tem alguns casos que são um pouquinho diferentes. Pessoas que pedem uma limitação para ter o seu orgulho quebrantado, a fim de que possam aproveitar essa encarnação mais do que aproveitaram outras também. Então a gente não pode sair na rua olhando, né? A pessoa tem um defeito físico, então ela está pagando algo. Não, tem pessoas que vêm numa situação dessa pedindo para ter o seu orgulho quebrantado. Por que o orgulho, gente? Porque o orgulho é inimigo do amor. Tá? Quem tem orgulho maior que o amor é a pessoa ciumenta, é a pessoa invejosa, é a pessoa que às vezes faz mal à pessoa que ama. Não tem disso, né? Relações familiares, relações domésticas, onde a gente vê agressões, por exemplo, porque pessoas fazem mal às pessoas que amam por causa do orgulho. Então o orgulho é inimigo do amor. A gente tem que eliminar o orgulho da nossa vida. A gente pode ter auto-amor, né? Nos cuidar de maneira educada, né? Como a gente gostaria, como todas as pessoas devem fazer. Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então a relação de auto-amor é uma relação saudável. Agora, amor próprio, todas essas histórias de honra, né? Isso não é necessário. Né? O macho alfa, ele não é necessário. Então a gente começa a perceber que essas doenças, esses problemas que vêm de outras vidas, eles têm como caráter essencial nos educar. Então vamos supor, né? A pessoa abusou da alimentação em encarnação passada, ela pode vir nessa com uma grande dificuldade
no trato alimentar, né? Porque tudo é um equilíbrio de energia, né? A gente tem que comer para viver, não ao contrário, né? Mas a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso depois dos intervalos. Um abraço! Vamos aproveitar que estamos aqui ainda ao vivo no Face, fazer o convite para os grupos de estudos das Casas Espíritas, né? Lá na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, todas as quartas-feiras, às 19h30, tem lá os nossos grupos de estudos que já estavam em andamento e um grupo novo de estudo de introdução à doutrina espírita. Quem quiser participar, na Rua dos Rosas, 351. Lá no caminho. No Caminho da Luz a gente tem, né, segundas e quintas às 20 horas as palestras. Na quarta-feira às 16 horas também tem palestra e no sábado às 18 horas. Tem alguns grupos de estudo, eu não sei todos, gente, vocês vão me perdoar, eu sei só alguns, né? Mas a gente tem grupos de estudo na terça-feira às 7h30 com estudo sistematizado, implementado pelo Eduardo. Nós temos quarta-feira, Boa Nova, com o Laércio. Se eu não me engano, o horário é às 8 horas. Vocês podem conferir ali através da página, né, da Sociedade Espírita Caminho da Luz. Temos também nas sextas-feiras 2 grupos de estudo, do Evangelho segundo o Espiritismo e o outro, vai me fugir a memória agora também, né? Vou pedir para o pessoal do Caminho da Luz lá nos dar uma luz aí, nos dizer, pode postar ali os horários dos estudos. E também quero convidar também que nós temos estudo nos domingos, tá? Às 6h30, 7 horas, nós temos o grupo de estudo de André Luiz, está sendo estudado o livro dos Mensageiros. Aí no sábado, às 7 horas, a Revista Espírita de Allan Kardec. E eu esqueci de mais alguns aqui, vocês me perdoem, né? Porque eu participo de 13, os outros eu não sei todos ainda. E que eu sei que na quarta-feira, às 15 horas, também tem as obras básicas de Allan Kardec. Um horário alternativo aí para as pessoas que precisam. Então, nós temos também palestras no Boa Nova, nas quartas-feiras, às 20 horas, é isso? Isso. E lá no Francisco de Assis? Terça, às 20. Terça-feira, às 20 horas. Então a gente está voltando agora ao vivo pela Rádio Cultural FM também, aqui de Torres. Você pode estar acompanhando aqui no 87,5 para quem está situado em Torres. Pode ouvir pelo site da Rádio Cultural, no culturalfm.com.br e pelos aplicativos no Android e iOS, né? Ou seja, para Android e iPhone também. Nós estávamos falando sobre o que mesmo, Lilian? Aflições, né? Aflições. Então. Não, mas não é que era aflições, eu até sabia, mas tinha um outro tema. Das passagens, está falando de criança, que é um tema muito delicado, né? Eu queria só concluir esse tema para dizer o seguinte, que seria injusto uma criança nascer com um problema da qual ela não tivesse nenhum tipo de responsabilidade. Seria injusto punir, né, ela pelos atos do pai. Seria injusto com o pai que teria, né, seu filho punido dessa maneira. O texto bíblico fala em gerações punidas, né? Eu estava pensando nisso. São vidas, reencarnação, né? São reencarnações, são vidas. Qual né? é a geração futura? Nossa, provavelmente eu vou daqui a um pouco reencarnar, vou ser a minha própria bisneta. É possível, né? Então, as reencarnações futuras. Então, isso realmente é mais uma coisa que vem nos consolar, né, Cristiano? Porque sempre as pessoas ainda sabendo de reencarnação, quando a gente vê uma criança com câncer tão pequenininha lá, com as passando boa parte da vida no hospital, as pessoas sentem muita piedade, muita compaixão, e ficaria difícil acreditar na bondade e misericórdia de Deus se a gente não souber reencarnar. Porque Deus não é, e Deus não tem preferidos. Ele não escolheria uns filhos para passar pelos sofrimentos e nos pais.
inclusive os anjos, né? Porque tem a doutrina que acredita que tem uma doutrina que acredita que os anjos foram criados à parte, são seres diferentes de nós. E na doutrina espírita não. Todos nós nascemos iguais e vamos evoluindo ao ponto de nos tornarmos seres angelicais, que são os espíritos puros. Então, a doença desde a infância é mais provável que seja realmente consequência de uma semeadura da vida. Mas também tem muitas doenças que aparecem nesta vida, já numa idade mais madura, que se nós formos analisar, tem causa nessa vida mesmo. Tem muitas doenças hepáticas que são consequência de consumo de álcool, muitas doenças pulmonares, consumo de fumo, mesmo doenças da alimentação, da falta de exercício, né, de não ter hábitos saudáveis durante a juventude, a maturidade, e depois na vida, na velhice, vão surgindo. Então, muitas das nossas escolhas vão determinar as nossas aflições, inclusive na questão da honestidade, né, de como a gente conduz a nossa vida financeira. Muitas pessoas, né, que se equivocaram, falou no início, né, no roubo, no desvio do dinheiro, ou na má aplicação mesmo, né, depois entram numa situação futura de crise, de falta de dinheiro, porque não fizeram as melhores escolhas, não geraram uma situação tranquila. Ou também o egoísmo exacerbado, né? O orgulho, a vaidade, que acumula, para depois, como é que a gente fala, ostentar? Daí vem os reveses da vida, né? Daí depois as pessoas passam por situações que a gente não precisa nem citar, porque está todo mundo vendo, né? O que está acontecendo no nosso país. E a gente não deve desejar o mal, porque com certeza o sofrimento já deve ser muito grande. Né? O que realmente tem que nos mover é compaixão, porque quando a gente sabe pela gente, aquilo que a gente mais gosta, quando a gente... Volta aqui no Facebook também, pessoal. Nós tanto revés de uma maneira geral, né, no país, na nossa cidade, às vezes a gente tem aqui uma cidade lindíssima, que é Torres, a gente gostaria de tantas coisas bacanas. A gente só tem que entender uma coisa, tá? Não acontece nada que a gente não mereça. Então, assim, se fosse para o Brasil ser um país mais rico que os Estados Unidos, se nós não tivéssemos merecimento, nós seríamos os mais pobres do Brasil. Se nós tivéssemos o merecimento ou até necessidade evolutiva nesse sentido, né? Programa evolutivo nesse sentido. Ou se nós fôssemos o país mais miserável do mundo, se o nosso programa não passasse pela miséria, nós não seríamos miseráveis. Então, eu quero dizer com isso é que a gente não está vinculado, de uma maneira geral, ao erro dos outros. Né? A gente só passa por aquilo que está dentro do nosso programa reencarnatório. Então, assim, todos nós aqui temos que cuidar muito, já que nós temos um problema da corrupção, né, que nos aflige. Ligar a televisão nos dá uma dor, porque 1 bilhão aqui, 2 bilhões aqui, 2 bilhões lá, né? A gente sabe que uma pessoa vai no hospital, às vezes, né, o médico tenta fazer o que pode, mas não tem o recurso necessário, não tem o aparelho necessário. E a gente fica pensando assim, né, mas poderia ser melhor, né? É evidente. Só que a gente não pode confundir, assim, que a gente poderia ter uma vida fantasticamente rica, né, cheia de coisas, se a gente não construir em cada um de nós, né, a honestidade em cada coisa que a gente faz. As pessoas que fumam jogam a bagana de cigarro no chão. Isso é desonestidade. Porque o dinheiro público vai ter que, em algum momento, passar ali para recolher aquele toco de cigarro, aquele toquinho de cigarro. Ou seja, é um dinheiro que poderia ir para outra coisa. Se a cidade fosse limpa, né, não gasta-se menos com limpeza urbana. Então é um exemplo que a corrupção ela está quando você não se importa com o outro. Né? E aí a gente
começa a ser responsável pelas aflições. Em cidade grande isso é muito comum, né? O pessoal joga lixo no chão, cai nos bueiros, aí vem uma inundação, destrói ali, né, centenas de casas. A proporção da responsabilidade por aqueles danos, a gente cai no lixo no chão. A gente tem a ver muito o que os outros fazem, assim, do ponto de vista macroeconômico, social, reformas, etc. Mas e as nossas reformas? E aí o Espiritismo faz esse convite muito profundo para todos nós aqui. É um convite para a reforma íntima. E esse convite, ele tem naturalmente uma abordagem que tem pautado a doutrina espírita, né? E a gente desligar um pouquinho das coisas do mundo e ver o que eu posso fazer para aproveitar a minha encarnação ao máximo, o que eu posso fazer para ser melhor amanhã. E assim, é quebrando orgulho, né? É quebrando orgulho, é não dando desculpa para os outros, para as coisas boas que a gente tem de planejamento. E a gente vai ver quando a gente se liberta do orgulho, é muito agradável, a gente fica mais leve, né? A gente consegue realmente dizer as coisas que têm que ser ditas, mas elas ditas com amor, com boa vontade. As pessoas começam a ver que a gente está tentando ir pelo caminho certo, né? Então é muito importante todas as aflições que nós estamos submetidos. E aí eu vou fazer fazer um convite assim para a gente ler um pouquinho aqui Mateus capítulo 5, onde Jesus vai trazer as bem-aventuranças, né? Ele vai subir no monte e ele vai começar dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então a gente já começa a ver que Jesus está falando com o povo que está sofrido, como muitos de nós estamos em muitos momentos. E não essas propostas religiosas que falam que a gente tem que estar feliz sempre, não correspondem à verdade, gente, porque não é o que Jesus tá falando aqui. Ele convidou pessoas para ouvirem ele. Se a gente for prestar atenção, ele está falando para pessoas que estavam com o coração dolorido, como muitos de nós. E então a gente está tentando trazer esse Jesus da doutrina espírita, que é um Jesus extremamente preocupado com as nossas carências, com nossas necessidades, na medida em que nós também estamos preocupados em atender os nossos irmãos. Porque a proposta dele é tornar a Terra, né, um maravilhoso. E para isso a gente tem que começar a agir e nos ajudar mutuamente, né? E ele continua dizendo, então: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra. Eu estou lendo uma tradução aqui, para quem está olhando a palavrinha, né, normalmente pobres de espírito, aqui já está como humilde, que é a Nova Versão Internacional, uma versão da Bíblia que tem na internet, que eu acho bacana, que ela tem uma linguagem coloquial, eu recomendo aqui. Entra no bibliaonline.com.br, põe lá, são várias traduções, tem essa tradução lá, Nova Versão Internacional em português. Então, continuando, né? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E quando a gente entra na causa do bem, a gente vai sofrer algum tipo de incompreensão, gente. Pode ter certeza disso. E vale a pena resistir, né? E a gente tem que se alegrar para poder suportar essas situações, né? Porque olha o que Jesus diz: porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Então a gente tem que dar sabor a esse mundo, né? Dar cor a esse mundo. A gente vai para o intervalo e já volta. A gente esqueceu de combinar contigo que o Nelson estava diminuindo os intervalos.
Mas eu até prefiro dessa maneira. Sério? Mas a gente está no Facebook aqui ao vivo, a gente estava conversando aqui com o Pérez aqui para a gente tentar achar, com o Gui Pérez aqui para a gente tentar achar um número de intervalos adequado, mas eu acredito que as pausas que a gente faz aqui na rádio, né, na rádio física, a gente pode conversar um pouquinho com vocês aqui. Eu quero aproveitar para mandar mais uns abraços das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Eu vou até te falar aqui dos pobres de espírito, né? A tradução, perdão, está aí traduzindo como humildes, mas manteve o pobres de espírito. E aí a gente vai começar a entender, né, que essas bem-aventuranças, elas são como se um amigo chegasse e nos desse um abraço, né? Nos tocasse um pouquinho o coração para a gente poder suportar essa situação, né? Eu vou sugerir que também vocês possam abrir em casa o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Lilian tinha comentado. A Lu já tinha postado aí no Facebook, e aí a gente pode acompanhar, né? Ela até comentou que é um capítulo bem longo, e a gente pode então entender que a aflição, ela tem por caracteres, né? Essa questão toda, né, do choro que a gente está submetido às vezes, né, diante das injustiças do mundo, das aflições, né, que a gente tem de uma maneira geral, porque a gente tá diante de um mundo de provas e expiações ainda por enquanto, né? A gente vai voltar para a rádio. Então a gente está voltando agora para a Rádio Cultural FM também, né, para a Rádio Física aqui em Torres, na beira da Lagoa do Violão, e continuamos também pelo Facebook com os nossos amigos. Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí há pouco tempo aqui, a Renata Maggi, a Giovana Manente, a Leia Lima, né? Olha aqui a Luciane postando, né? Resiliência, capacidade de voltar ao seu estado natural, principalmente após alguma situação crítica e fora do comum, e depois aprender com isso. Olha que bacana, né? Valeu, Luciane. A gente gosta muito aí que quando as pessoas participam a gente vai aprendendo junto, né? E de uma maneira geral, esse é um tema. Quem de nós não precisa de um abraço hoje? Então, assim, eu vou dar uma dica, gente, para a gente poder ganhar abraço, né? Ganhar um beijo, né? de fraterno mesmo, a gente tem que plantar também, né? A gente tem que plantar abraço. A gente acha que a gente só planta, né, arroz, feijão, né, maçã, pera. Não, a gente pode plantar abraço. Então, a gente começar a abraçar as pessoas, né? Tem gente que não está nem dando bom dia, às vezes é mais fácil chegar e como é que tá? Dá um abraço. Às vezes a palavra não sai, né? Mas o abraço pode sair, porque cada um de nós é um pouquinho diferente, né? Uns são mais visuais, são mais auditivos, outros são mais sinestésicos, né? E abraço de peito, de coração, né? Perde o medo de dar abraço. Se você está ouvindo aí a rádio, tem alguém na sua casa que pode começar o exercício agora, já dá um abraço agora. Já começa com esse projeto, né? De abraçar mais, de querer bem, de remover a aflição do outro de forma gratuita. E quando tu for ver, tu vai estar diante de uma situação muito difícil. E aí as pessoas vão estar suportando, cada um pouquinho. E a gente vai surfar naquela situação. Eu lembro que eu tive o ano passado umas situações mais críticas assim na minha vida. E parece que uma mão invisível conseguiu me ajudar em vários momentos, né? E a gente fica grato porque quando a gente acha que não tem ninguém por nós, aí vem Deus e constrói, né, aquela represa para os nossos problemas, estrutura, deixa a gente se fortalecer, depois
aos poucos a gente vai conseguindo fazer essa travessia. E quando a gente passar, no final das contas, como eu fiquei mais forte, como eu aprendi com aquela situação, não vou repetir os mesmos erros, não vou me precipitar, né? E a gente vai ficando mais experiente, a gente começa a ver o tempo, né? O tempo das coisas é um tempo bom, né? É um tempo de agir, mas é um tempo também que a gente acaba respeitando o tempo de Deus para cada coisa. E a aflição, a gente falou isso no programa passado, a gente tem que cuidar para não ser ansiedade. Né? A ansiedade de viver no futuro você não faz nada. Né? Se você ficar vivendo o passado, você vai ficar vivendo depressão. Então, viver o presente. Né? Por isso que eu brinquei. Dá um abraço hoje, quem está com você na sua casa aí. Pega o telefone, diz que ama. Né? Por que tá ligando? Porque eu só te liguei para dizer que te amo. Todo mundo gosta de ser amado, gente. Todo mundo gosta de abraço, todo mundo gosta de carinho. Até os bichinhos assim, ó, tem um cérebro desse tamanho assim, ó, adoram carinho. Então, pra gente deixar de ser bobo, deixar de ser orgulhoso, né? E aceitar e compartilhar esse carinho, que o mundo vai ser muito menos aflitivo, vai ser muito mais sereno. A gente vai sorrir mais, a gente vai ter mais amigos. E é isso aí, né? Dessa que eu já falei demais, velho. O Cris está nos convidando, né, a gente não caminhar sozinho, porque tudo que ele falou é para que a gente estenda a mão e peça a mão, porque muitas vezes nas nossas aflições a gente se sente sozinho por conta do orgulho, porque não tem coragem de admitir que está precisando de auxílio, porque não quer demonstrar as suas fragilidades, ou porque no momento criou uma imagem de poderes, de elevação, de uma situação que não corresponde sempre à realidade. Porque aquela história, por mais que a gente tenha uma vida até um certo ponto equilibrada, na Terra todos nós estamos suscetíveis a dificuldades, a aflições. Seja a perda de um ente querido, seja uma doença, seja uma traição, seja uma situação de relação que não fecha entre duas pessoas, amigos, colegas de trabalho, sogro, sogra, irmão. Existem inúmeras situações. A própria melancolia que muitos de nós trazemos ainda, às vezes de outras vidas, às vezes dessa vida, e não queremos abrir o coração para alguém e dizer que estamos tristes, que estamos passando por um momento de dificuldade. Muitas vezes nós estamos sozinhos, não porque não tem ninguém ao nosso lado, mas porque nós não deixamos as pessoas perceber nossa necessidade naquele momento de ter um amigo, de ter alguém. Por isso que quando a gente tem essa coragem de demonstrar a nossa fragilidade para alguém, com certeza tem muitos corações generosos que vamos estender a mão. A gente precisa também ter essa humildade de compartilhar a nossa dor, porque às vezes a gente pensa que só a gente sofre, que ninguém mais sofre. Vivemos num mundo muitas vezes de aparências, né? Cada um quer parecer melhor que o outro, e no fundo está todo mundo sofrendo junto separado, né? É um sofrimento não compartilhado, mas todos passando pela mesma situação. Isso a gente pode perceber como nos grupos de autoajuda as pessoas vivem as suas experiências e como se consolam, uma falando com a outra sobre as suas dificuldades. E existe no mundo muitas formas de auxílio. Existe aí como o CVV, por exemplo, que é um dos temas das aflições, né? Que a loucura, o suicídio, a depressão, elas têm muita relação com a falta de fé no futuro, com a convicção de que tudo passa. Como Maria mandou dizer para o Chico, né? Tudo passa, tudo passa. E como o Cristiano disse, as coisas têm um tempo de Deus, não o nosso tempo. A gente não sabe quanto tempo a gente precisa passar por uma situação.
para se curar, para ficar bem, para poder. Deus sabe o tempo. E o que é esta vida perto de toda a eternidade que nós temos? O que é um momento de aflição? E daí nós criamos essa ansiedade exagerada, um atraso, uma coisinha mínima às vezes que não saiu como a gente imaginou, como a gente planejou, e a gente fica de mau humor o resto do dia, a gente briga com as pessoas por coisas que não tem sentido. Dentro de casa, às vezes uma coisa fora do lugar, uma coisinha que mínima às vezes cria uma aflição, uma ansiedade totalmente desnecessária. Nós temos que começar a olhar para a eternidade, pensar quanto tempo a gente tem, não se estressar tanto com as coisas que não saem exatamente como a gente quer, porque a gente não está no controle de tudo. A gente não está no controle de coisas grandiosas que fogem à nossa capacidade. Então, e essa questão da gente passar por uma aflição, como o Cristiano falou, esse momento atual no nosso país, e achar que nós somos vítimas, que alguma coisa está sendo, nós estamos sendo injustiçados, não é bem assim, né? Porque nós estamos reunidos no lugar que nós precisamos, que nós necessitamos, que nós merecemos. Ninguém está aqui injustamente. Então, nós temos que entender o que nós precisamos aprender com isso. No Evangelho diz que as aflições, que os sofrimentos, eles vão diminuindo à medida que nós vamos nos melhorando moralmente e intelectualmente. Porque o intelecto deve acompanhar a moralidade para nós pararmos de sofrer. Eu lembro sempre, eu falo isso com frequência, quem convive comigo sabe, uma frase de Jesus, que a cada dia basta sua aflição. Então, não adianta a gente sofrer pelo dia de amanhã, por daqui a 2 anos, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser. A cada dia basta sua aflição. Então, se tem alguma coisa para resolver agora, vamos ficar com agora. Às vezes nem aconteceu um problema, a gente já sofre pelo que pode vir a acontecer. Não, né? Vamos viver o dia de hoje. Vamos deixar que as coisas aconteçam. E quando a aflição for muita, a dor for grande, como a separação de um ente querido, que às vezes é muito difícil, uma traição, alguma coisa que a gente se sinta injustiçado, a gente lembre nesse momento, é difícil, realmente é bem difícil, mas lembrar de que serão consolados, né? da parte do serão consolados. Lembrar que em algum momento, em algum lugar, Jesus espera por nós, para nos consolar, para nos envolver. E nisso eu lembro que é importante, Cristiano, a gente nunca esquecer da prece. Né? Quando tu falou que uma mão invisível te amparou, tenho certeza que tu fez preces. Né? Tenho certeza que do fundo do teu coração, em silêncio ou em palavras, tu clamou a Deus pelo auxílio, né? Então que a gente se entregue, que a gente tenha essa humildade. A doutrina espírita não tem rituais, mas se tu sentir intimamente que tem vontade de ajoelhar, mostrar para Deus o quanto tu precisa dele naquele momento, faça. Mas fala de coração para coração, com Deus, com Jesus, nunca vai nos faltar amparo. Porque ao nosso redor tem uma falange de espíritos simpáticos, de espíritos familiares nossos que nos querem bem, que vão nos amparar, que vão nos mostrar caminhos, que vão nos mostrar corações capazes de nos auxiliar. E quando nós sairmos desta vida, as aflições que nós vivemos serão troféus que nós vamos receber, carnês quitados, né? Que alegria de ter as nossas dificuldades serem conquistas. Assim que a gente tem que ver. É difícil enquanto a gente está passando, mas à medida que a gente fortalece a vida futura, a nossa fé em Deus, nos desígnios dele, não tem aflição que nos faça sucumbir, desistir de viver, né? Nos entregar à inércia.
nós temos que nunca esquecer que através da prece podemos buscar todos os recursos que a espiritualidade tem para nos dispor. E ter humildade de dizer, ei, eu tô aqui. Eu já digo para meus amigos aqui, ó, tô dizendo ao vivo, pode gravar, né? Quem convive comigo sabe que eu empresto meus ouvidos com muito carinho, né? Me procura, quando a gente conversa, não tem problema, estamos juntos, né? Que bom. Então a gente vai chegando ao final do programa com esse lindo convite da Lília, né? Eu me senti tocado aqui, né? E com certeza esse é um belo caminho, gente. Um caminho que Jesus, ele próprio, né, nos ensinou. Vamos encerrando com um abraço querido aqui para a Arádia, para a Priscila Chaurich, para a Priscila Trindade, para a Patrícia Bittencourt, para a Daniela Daitz, para a Elisângela Moreira, para a Vera Lúcia Recucci e para o Jefferson Pacheco. A gente agradece aqui ao Gui Pérez que esteve aqui conosco hoje, nos comandando aqui na Rádio Cultural. Um abraço para a Lu, que está do nosso lado, que não está aparecendo na live do Facebook. E um abraço no coração, tá, gente? Se você está um pouquinho aflito, procure, né, uma sociedade espírita onde você possa se entender. Mas se você tem outra religião, procure a sua igreja também. Se você está distanciado da sua religião, vá lá na sua igreja, ore também, né? Nós, evidentemente, como espíritas, recomendamos, né, o carinho que a doutrina tem nos gerado. Mas qualquer religiosidade, se você é evangélico, se você é católico, budista, procure se conectar com Deus, ter mais compaixão e com certeza as suas aflições, no momento que você se predispõe a ajudar o outro, elas diminuem. A gente tem certeza disso. Um beijo no coração de todos, um abraço para vocês, aqui Lília e Lu, e até semana que vem. Até. Muito bom. Eu tô com a garganta arrebentada por causa do tubo que põe a garganta tá dentro. Tá meio rouco, velho. Relojoaria York informa a hora certa.